Olha, no início do mês completou um ano a sanção da lei que cria o documento de identificação civil nacional, aquele documento que vai reunir informações do cidadão, como, por exemplo, o número do título de eleitor e a identidade. Mas a Mariana Petit, que tem mais informações lá do Corredor das Comissões, porque agora vai começar uma fase de testes, alguns pilotos sobre a implementação desse documento, não é isso, Mariana? Vera, na verdade vai sair do papel para valer esse documento nacional de identidade a partir de hoje. Os primeiros que vão poder ter esse documento são deputados e senadores, o deputado Júlio Lopes do PP do Rio de Janeiro, que é o autor desse projeto, que foi o relator, que idealizador dessa ideia, vai explicar para a gente essa revolução nos documentos do Brasil, não é, deputado? Como é que vai ser a partir de agora? Bom dia. Na realidade, nesse momento disruptivo da tecnologia no mundo, em que as coisas mudam de padrão, o Brasil está mudando também a sua identidade nacional, constituindo a identidade nacional. Antigamente, o Brasil só se identificava pela unidade da federação onde ele tinha nascido, onde ele vivia, e ele podia ter mais de uma identidade. Então, o sujeito morava no Rio de Janeiro, vinha morar em Brasília, ele tirava uma nova identidade, se ele fosse para São Paulo, ele tirava uma nova identidade, e assim, obviamente, você tinha muito mais dificuldade de controle, de monitoramento, de acompanhamento dos serviços públicos e, sobretudo, dos subsídios brasileiros. Então, nós concebemos esse projeto. Eu tinha idealizado que o número único do brasileiro deveria ser o CPF e consegui, como presidente da Comissão de Desburocratização do Senado e da Câmara, que o Estado não lhe possa requerer nenhum documento que você já tenha dado ao Estado e que o único número de sua relação com o Estado passe a ser o CPF, confirmado por um número que agora passa a ser o número da sua identidade digital. Então, doravante, você só vai se relacionar com o Estado, com a polícia, com o hospital, com o INSS, enfim, com a Secretaria de Trabalho, Ministério do Trabalho, através do número do CPF. E de uma forma muito simples, nós temos aqui no telefone celular um número, você vai digitar a sua senha e imediatamente ela abre, então, a sua fotografia. Essa foto, ela tem um padrão que chama AIFA, que é um padrão que identifica 10 pontos faciais que só você tem. Portanto, ela é única e exclusivamente sua. É o padrão que usa o FBI americano. Só uma pessoa tem 10 padrões faciais exclusivos. E ela associa isso num QR Code, que é aberto imediatamente quando você codifica aqui o seu código. Ao abrir esse QR Code, ele tem aqui do lado um horário e um segundo em que ele foi aberto. E ele associa a sua fotografia no padrão AIFA, como eu disse, com 10 pontos faciais, mais a sua biometria e a sua biografia, ou seja, a sua história de vida. Tudo isso está associado nesse QR Code, que doravante você vai passar quando você chegar num hospital público, quando você chegar no INSS, quando você chegar numa delegacia de polícia, quando você for embarcar num avião, quando você for encontrar um amigo seu, você por Bluetooth vai passar a informação pelo QR Code e o seu amigo e a sua amiga automaticamente terão recebido todas as informações que você designar passar para ele através desse processo. Portanto, é uma revolução disruptiva que nós estamos fazendo no Brasil no controle do e-government, ou seja, de um governo digital, de um governo que está fazendo agora, não é uma experiência piloto. Nós estaremos dando aos senadores e deputados a identidade civil brasileira eletrônica e depois todos os funcionários públicos federais e no mês de julho nós estaremos habilitando a receber esse documento. Mais de 80 milhões de brasileiros que já têm a sua identidade, a sua fotografia, a sua biometria no TSE. O TSE continua fazendo por dia mais de 120 mil biometrias e fotografias, dando andamento ao processo de identificação civil nacional, que estará concluído em 2022. Portanto, nós, 206 milhões de brasileiros, estaremos com o processo de identificação civil nacional concluído em 2022, com todo o Brasil, dentro do TSE, você monitorando melhor todos os subsídios. Aqui, agora, um sujeito não vai poder receber o Bolsa Família não sendo ele o beneficiário do crédito. Não vai poder receber o BCP, o benefício
de prestação continuada, se não for ele o beneficiário do crédito, assim como a Receita Federal estará monitorando e acompanhando o seu nível de rendimento. O Brasil vai economizar bilhões e bilhões e esse dinheiro será reinvestido em assistência social, em educação, saúde e segurança pública. É um grande passo que nós damos no controle dos subsídios do Brasil. Nesse momento em que se fala na absurda hipótese de subsidiar diesel e gasolina, nós estamos dando ao Brasil um instrumento fortíssimo para controlar subsídios, para monitorar cidadãos que precisam e efetivamente fazer com que aquele cidadão que é desassistido e que é carente receba o seu recurso. E aquele que vinha fraudando, aquele que vinha se aproveitando da ineficiência e da incapacidade do Brasil de monitorar e de verificar o verdadeiro credor do subsídio, nós agora damos essa ferramenta ao Brasil para esse desenvolvimento. Deputado, o senhor falou que é seguro, agora também vai ser uma implantação relativamente barata, né? Isso é uma outra informação relevante. O governo, como eu disse, e lá no início da minha carreira política, eu tinha proposto a criação da Identidade Civil Nacional, lá em 2002. Isso vem tramitando em várias brigas. Na realidade, o senador do Rio Grande do Sul, o senador Pedro Simon, havia idealizado isso, passou mais de 20 anos da sua vida pública aqui lutando para implementar a Identidade Civil Nacional, pela eficiência dos controles que isso dará. E ele me disse, olha, deputado, se o senhor quer continuar nessa luta, eu estou saindo, mas se o senhor quer continuar nessa luta, lute contra a carteirinha, lute contra o pedaço de papel, porque é ele que faz com que as pessoas se interessem pelo dinheiro, pelo poder de emitir, e é ele que faz com que o projeto da Identidade Civil Nacional não aconteça. Eu assumi aquele recado e comecei a ver de que forma nós poderíamos fazer uma coisa diferente. O governo Dilma tinha mandado uma proposta para fazer um projeto de 4 bilhões e 400 milhões, que ia ter uma carteirinha que ia custar R$12, que tinha um chip. Esse chip hoje é absolutamente desnecessário, porque a tecnologia evoluiu muito. Tudo está na nuvem. Como você sabe hoje, no seu telefone celular, você acessa filmes, fotografias, enfim, tudo numa nuvem que é capaz de não só armazenar, mas ter segurança e controle sobre tudo isso. Então, nós simplesmente esquecemos a ideia do plástico, esquecemos a ideia do chip e propusemos fazer isso, porque qualquer celular de R$100, ou seja, aquele que está na mão do cidadão brasileiro de classe C, de classe D, tem capacidade de armazenar esses dados, e o custo é de 10 centavos. Então, na realidade, para o Brasil, obviamente o cidadão, ao implementar isso, e numa segunda via, ele vai ter um custo que vai ser pago se ele quiser ter essa carteira. E aí, obviamente, isso foi feito assim para também não dar à nação um custo adicional, porque isso é uma implementação gradativa de um processo que vai dar muito mais velocidade, muito mais correção, monitoramento, verificação aos controles do Brasil, mas também ao usuário, que vai poder usar esse tipo de tecnologia para, através do computador, se relacionar não só com o governo, mas também com empresas públicas, com empresas em que ele compra e vende, e que com essa tecnologia ele terá muito mais segurança no e-commerce, por exemplo, porque ele é um cidadão digital, conversando digitalmente com uma empresa e usando todos os artifícios modernos de controle que esse tipo de tecnologia pode dar. Ok, deputado Júlio Lopes, obrigada pela entrevista. Vamos voltar com a verba do estúdio.